Senhor, nós rendemos graças a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de abrir a Tua Palavra e ter a certeza de que a Tua voz há de se manifestar nesta noite sobre as nossas vidas. Pedimos o Teu Santo Espírito que venha conduzir toda esta ministração, mesmo dentro das minhas limitações. Peço a Ti, ó Deus, que me use para a edificação da Tua igreja nesta noite. Sim, oramos, já agradecidos pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Podem se sentar, meus irmãos. Retomando então esse assunto, como eu disse desde o primeiro dia que eu comecei a falar a respeito das festas que Deus promovia em Israel, porque elas têm de significado comum para a sua igreja. Deus estabeleceu, meus irmãos, essas festas porque Ele tinha alguns comunicados a fazer ao seu povo, e não só isso. Ele também queria, de certa forma, promover uma comunhão do povo como uma grande igreja, que naquele tempo era uma grande nação, mas também uma intimidade com o povo, pois através das festas o povo também ia conhecer melhor ao Deus a que eles serviam. Nós vimos então, algumas semanas atrás, vimos a quarta festa, que foi a festa de Pentecostes, fechando então a segunda série de festas. São 3 séries de festas, uma primeira série, uma segunda série, e hoje estaremos entrando na terceira série de festas, com as 3 últimas festas, que são as festas das trombetas, que veremos hoje, a festa da expiação e também a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas, elas representam uma grande festa, que é a festa dos tabernáculos, e não coincidentemente são, meus irmãos, 3 festas que a igreja ainda não festejou, podendo assim dizer. Nós ainda não passamos por essas 3 festas. Vamos aqui lembrar, fazer um exercício aqui de memória, e voltando um pouquinho, nós já passamos, e aliás, todos os meses nós acabamos por comemorar a primeira festa, que era a Páscoa. Todos os meses nós estamos comemorando ou relembrando, trazendo à memória a morte de Cristo na cruz do Calvário, derramado o seu sangue, que representa para nós uma Páscoa todos os meses. Nós também tivemos uma segunda festa, que foi a festa dos pães asmos, que foi a festa que o povo comemorou durante a sua saída do Egito, até então chegar nas proximidades ali do deserto, depois de passarem pelo mar Vermelho, depois da abertura do mar. Então nós temos ali a festa dos pães asmos, que era uma festa em que o povo comia pães sem levedura, pães sem fermento durante 7 dias. Então o povo se alimentava somente de pães sem fermento durante os 7 dias, representando uma limpeza, uma purificação na vida do povo, pois eles estavam agora saindo de uma antes natureza pecaminosa ali misturada aos ídolos do Egito, e estavam agora caminhando para uma terra santa, uma terra onde eles seriam então ali lavados e purificados pelo Senhor para servirem a Deus em santidade. Passamos por uma terceira festa, que era a festa do molho das primícias, que era uma festa que significava para eles uma nova colheita, e as primícias daquela primeira colheita na terra prometida, na terra santa, deviam ser dedicadas ao Senhor. Isso representa também para a igreja. Eu fiz até a leitura aqui da Epístola de Paulo aos Coríntios, onde Paulo vai falar um pouco da questão das primícias também dos pães asmos, que foi a festa anterior, onde tudo na vida da igreja, tudo é dedicado ao Senhor, tudo é completamente do Senhor. A nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nossa casa. A igreja do Senhor, ela é uma primícia do seu reino, então ela é algo dedicado plenamente ao Senhor. E por último, então, que foi a última que nós vimos, meus irmãos, essa
assim como a Páscoa, também muito conhecida de toda a igreja, que é a festa de Pentecostes, que foi quando a igreja, então, teve sobre si o derramar da presença de Deus através do Espírito Santo de Deus, trazendo, então, uma capacitação especial, trazendo um abraço do poder de Deus, ali, um revestimento do poder de Deus vindo do alto, trazendo sobre a vida daqueles irmãos uma capacitação especial para que aí sim eles saíssem de Jerusalém e pregassem o Evangelho de vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com poder e autoridade vindo do alto e não só da boca de homens. E aí, durante todo, a partir do capítulo 2 até o último capítulo de Atos, ao que conta um pouco da história inicial da igreja, nós vamos ver ali então o poder de Deus agindo através da vida desses homens com esta capacitação do Espírito Santo. Então vimos, foram 4 festas que a igreja participa, a igreja hoje, atual, participa dessas 4 festas de uma forma então discriminada na própria palavra do Senhor. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos começar a andar por algumas festas que nós ainda não chegamos a participar e não estamos participando mais. São festas que profeticamente nós estaremos daqui um tempo, e espero eu que seja breve, nós estaremos então fazendo parte, participando disso. Todas essas festas foram estabelecidas, relembrando os irmãos, dentro de um calendário de Deus, para que o povo então as realizasse dentro de certas regras, dentro de certos princípios, dentro de certas datas estipuladas por Deus dentro do ano corrente. Então, dentro desse rol de festas, nós estamos chegando então na última festa, que é a festa dos tabernáculos, que acontece 4 meses depois da última festa, que foi Pentecostes. O que o povo fez então, Alessandro, durante esses 4 meses de silêncio de festas? O povo não fez absolutamente nada. O povo, era um período que já era um período de muito sol, de muita seca, então era um período que o povo tratava da lavoura, tratava da sua plantação, para então, quando se reiniciasse o tempo das festas, ou se reiniciasse o que a gente chama de ano civil em Israel, então o povo pudesse já colher os frutos, então oferecer ao Senhor dentro de cada uma dessas festas. E a primeira festa, dentro desse grande rol de festas, que são as últimas festas de Israel, é a festa das trombetas. Repetindo então, só a nível de posicionamento aqui de datas, ela vai acontecer dentro desse trecho que nós lemos das Escrituras, 4 meses depois da última festa, que é a festa de Pentecostes. Nesse período dos 4 meses, não se realizava nenhum ato religioso em Israel. O povo não realizava nada diante do Senhor, porque era um tempo de um sol muito forte, era um período sem chuvas, era um período onde o povo estava ali preocupado ou focado na questão das uvas, das azeitonas e de toda uma safra que viria então a amadurecer para serem colhidas daqui a alguns meses. O que essa festa traz para nós de significados? As trombetas, meus irmãos, para o povo de Deus, era como os fogos para nós. Quando o nosso time de futebol ganha, que a gente fala, eu não solto fogos, né? Mas quando um time de futebol ganha, principalmente quando é aquele que é o maior, que é o Flamengo, todo mundo sabe disso, né? O que acontece? Soltam-se muitos fogos, né? O tempo inteiro, porque se está comemorando algo que alegrou o coração das pessoas. As trombetas são como fogos que eram ali soltos naquelas datas específicas, e nós vamos ver aqui alguns sentidos em relação às trombetas, mas nesse sentido específico, o soar de uma trombeta era como fogos avisando que algo estava acontecendo ou que ia acontecer na nação. Era o anúncio de um ano civil ou era o anúncio de um ano religioso? Quero aqui só a nível de conhecimento, não vou entrar nesse detalhe, mas Israel possui 2 tipos de ano. Possui um ano religioso, que eram os 7 primeiros anos, e possui um ano civil, que eram os últimos 7 meses do ano, e os últimos 5 meses do ano era o ano civil. Eu falei 7 anos, né? Mas não, os 7 primeiros meses de um ano era o chamado ano religioso.
e os 5 últimos meses de um ano era chamado ano civil, tá bom? As trombetas, então, elas marcavam um grande evento, elas marcavam algo que iria acontecer e que deveria haver a reunião de todo o povo para ver, para assistir aquele algo acontecer. Elas anunciavam também, meus irmãos, a leitura da lei para todo o povo. Depois você anote aí, lá em Deuteronômio capítulo 31, do versículo 9 ao 13, quando a leitura da lei ia ser feita, a trombeta soava para que todos ouvissem, se reunissem e ali então ouvisse alguém lendo a lei. Você vai ver isso lá também em Neemias capítulo 8, versículos 1 a 3. Antes de Neemias fazer a leitura da lei, o que acontece é ao soar de uma trombeta, reunindo todo o povo numa praça, e ali então é feita a leitura da lei pelos sacerdotes daquele tempo. Mas o propósito principal, meus irmãos, aqui, para nós hoje, falando da festa das trombetas, o propósito inicial, ou principal, melhor dizendo, do soar dessas trombetas aqui, que está registrado em Levítico 23, é preparar o povo, porque 10 dias depois do soar dessas trombetas, viria a festa da expiação, que era a festa mais importante no calendário de Israel. Por que era a festa mais importante? Porque era a festa onde os pecados da nação seriam perdoados por Deus através de um sacrifício que não era vicário, mas um sacrifício ali temporário. Então, todo ano, o povo se reunia, todas as tribos se reuniam em volta do tabernáculo, e ali então Moisés e o sumo sacerdote levavam uma oferta ao Senhor, um sacrifício, até o Santo dos Santos, onde estava lá a Arca da Aliança, e ali então já aspergiam o sangue do animal morto, e Deus então perdoava o pecado, ou os pecados de toda a nação. Nós tínhamos, meus irmãos, durante todo o ano, tínhamos especificamente momentos em que uma família ou alguém, por conta de um pecado, levava um animal diante do sacerdote, o sacerdote fazia expiação por aquele pecado. Mas esse pecado, essa expiação para a nação, ela tinha um significado profético, que vocês vão ver no próximo domingo, que é quando eu vou falar da festa da expiação. Porque hoje nós estamos falando de trombetas, e as trombetas então estão anunciando que, olha, daqui a 10 dias, os pecados da nação serão expiados. Ou seja, um aviso para que a nação se preparasse durante aqueles 10 dias para então participarem da festa da expiação. Quais eram os propósitos, meus irmãos, de se tocar uma trombeta? Nós temos vários propósitos registrados nas Escrituras no que concerne a tocar trombetas. Por exemplo, trombetas eram tocadas para reunir todo o povo, está lá em Números 10, versículo 3. Para reunir a liderança do povo, está lá em Números 10, versículo 4. Para reunir, para partir, para continuar a caminhada pelo deserto, está lá em Números, capítulo 10, versículos 5 e 6. Também serviu para despertar Deus no auxílio ao povo. Quando o povo queria um socorro de Deus, soava trombetas também. Está lá em Números capítulo 10, versículo 9. As trombetas serviam para anunciar festas, ou para demonstrar alegria, como os nossos fogos de artifício. Está lá em Números capítulo 10, versículo 10. Também para proclamar jejum, choro, pranto, assembleia solene e orações. Está lá em Joel capítulo 2. As trombetas também serviam para alertar sobre um perigo à frente. Quanto maior o perigo, maior era o anúncio, mais tempo se tocavam as trombetas. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 ao 7. Iniciar meses, feriados, sacrifícios, jubileus, unção de reis, dedicação do templo de Salomão, juízo final e a segunda vinda. Entenderam agora por que a igreja ainda não está participando da festa das trombetas? Porque a igreja vai participar quando vier o soar da trombeta para avisar que o juízo final está às portas e para avisar que Jesus está voltando. Como sempre fazemos, meus irmãos, em todas as festas, como sempre fizemos, elas têm 3 sentidos para nós.
no sentido histórico, profético, no sentido pessoal para a igreja do Senhor. Naquilo que concerne ao sentido histórico, eu quero aqui trazer aos irmãos apenas um sentido. Era o sentido de anunciar que se aproximava um grande dia. Era no sentido de anunciar que o dia mais importante do calendário de Israel estava se aproximando. Então, 4 meses depois da festa de Pentecostes, quando a trombeta era tocada, ela estava anunciando que 10 dias depois viria a festa, ou viria o dia da expiação, onde toda a nação seria perdoada pelos seus pecados. As trombetas então anunciavam que o povo passaria por um processo de purificação dos seus pecados alguns dias depois. A trombeta estava anunciando que, olha, daqui a 10 dias você, a sua casa, a sua tribo, toda a nação será perdoada pelos pecados que você cometeu durante todo este último ano. Esse é o sentido histórico. No sentido profético, e esse aqui, o mais importante, talvez o mais importante para nós, para a igreja do Senhor. No sentido profético, meus irmãos, uma trombeta, ela é o símbolo de uma voz profética. Todas as vezes que a trombeta era tocada é porque algo ia acontecer, ou algumas horas depois, ou dias depois, ou meses depois. Todas as vezes que alguém pegava um chofar e tocava uma trombeta, todas as tribos levantavam os seus ouvidos: opa, algo está acontecendo, algo vai acontecer, porque a trombeta era um símbolo de uma voz profética. Para nós, meus irmãos, a trombeta está registrada no livro especificamente que você vai começar a estudar na próxima terça-feira. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo 8. Palavras aqui de Cristo, de Jesus para João, o apóstolo João. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, aqui Cristo está apresentando a João uma visão profética, porque ele era aquele que viria, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele continua: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, aqui o testemunho de João, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aqui, meus irmãos, nós vamos ver então aqui em Apocalipse, nesse primeiro texto, que Jesus, ao falar com João tem a impressão de que o que está falando com ele é um soar, um zumbir de uma trombeta. Vai mais à frente, olha Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Testemunho de João ainda. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E aí então, essa voz como de trombeta, inicia esse processo de visão, entregando a João, o apóstolo, as visões de tudo aquilo que viria a acontecer no fim dos tempos.
Assim, meus irmãos, no Antigo Testamento, a trombeta era símbolo de uma voz profética. Para nós, meus irmãos, participantes dessa nova era da igreja, participantes da continuidade do escrito do Novo Testamento, para nós, meus irmãos, a trombeta é a própria voz de Cristo anunciando a sua volta. Para nós, a voz de trombeta é o próprio anúncio, por boca do próprio Senhor Jesus, daquilo que viria a acontecer nos últimos dias. Jesus, meus irmãos, foi, no tempo em que Ele andou entre nós, Ele foi uma voz de trombeta a anunciar o fim dos tempos, a anunciar o renovo sobre a vida do povo de Deus, a anunciar o dia da expiação, pois Jesus a todo momento falava com os seus discípulos: olha, eu vou partir, eu vou morrer, é necessário que eu morra para que se cumpra a palavra do meu Pai, eu vou partir, e a minha partida será o início de uma nova era de intimidade com Deus. A minha partida significará que Deus vai reunir uma nação, reunificar o povo, vai perdoar e reconciliar o povo para com Ele, ou seja, a partir da minha partida e ressurreição, a voz da trombeta vai soar, para que vocês então comecem a proclamar não só a salvação, mas proclamar também a proximidade do fim dos tempos. E exatamente isso, meus irmãos, que todos os seus apóstolos e demais discípulos começaram a fazer quando foram revestidos e capacitados pelo Espírito Santo. Eles começaram a pregar perdão, arrependimento, começaram a pregar boas novas de Cristo, mas pregaram também juízo vindouro. Começaram a pregar também que todas as coisas iriam acabar em um breve tempo. Assim, meus irmãos, como nas festas das trombetas se anunciava a leitura da lei para todo o povo como uma preparação para o dia da expiação, Jesus, que era a própria palavra, Jesus, que era o próprio verbo, ele foi também a trombeta que veio anunciar o reino de Deus revelado, a palavra de Deus revelada nele próprio, anunciando o reino de Deus e o fim dos tempos. Jesus, então, meus irmãos, ele veio não só para salvar, não só para redimir um povo que estava perdido, não só para trazer perdão e trazer também um espírito de arrependimento ao pecador, ao coração do pecador, mas Jesus veio também, meus irmãos, como uma voz profética, como uma voz de trombeta, para anunciar que um dia haveria um juízo sobre a terra e que tudo que está aqui é temporário e passageiro, e há um reino eterno sobre o qual o povo de Deus viria então a viver de acordo com aquilo que seria trazido pela obra, não mais dos animais temporários do dia da expiação, anunciado pelas trombetas, mas agora daquele que seria o Cordeiro Vicário, e que definitivamente anunciaria não só o dia da expiação, mas anunciaria também, meus irmãos, a festa dos tabernáculos, que é a habitação eterna com Deus no futuro, que é a última festa que nós vamos ver. Eu já acabei adiantando para vocês. Jesus, meus irmãos, como diz o próprio apóstolo João, no seu evangelho, lá no capítulo 1, Jesus, que era o verbo que estava com Deus, se fez carne, habitou entre nós, e habitou entre nós, meus irmãos, justamente como uma trombeta de Deus a anunciar e a proclamar a salvação do Senhor, mas também a anunciar e a proclamar: andem de acordo com a minha palavra, andem de acordo com o bom perfume do evangelho de Cristo, andem de acordo com aquilo para o qual Deus chama o seu povo, ande em santidade, ande em pureza, porque um dia todos serão julgados, um dia haverá um juízo final, e o juízo final, meus irmãos, foi anunciado a nós por Jesus Cristo, enquanto Ele aqui andou nesta terra. Nós olharmos para as suas profecias antes dele vir a ser preso e morto. Jesus faz o que então? Jesus começa a soar a sua trombeta. Jesus começa, como voz de trombeta, a dizer lá em vida para os seus discípulos: olha, tempos vêm em que nenhuma pedra sobrará desse templo aí. Tudo isso que vocês estão vendo hoje construído, tudo isso ruirá.
Mas quando isso vai acontecer, Senhor? Isso vai acontecer quando a apostasia tomar conta do mundo, quando o amor de muitos se esfriar, quando terremotos, maremotos, quando desastres começarem a acontecer, quando o abominável da consolação começar a descer de sobre a terra, quando vocês virem o sol, a lua e as estrelas caírem, quando vocês começarem a ver certos movimentos naturais, certos movimentos da natureza destruindo a humanidade, vindo com força sobre o homem, quando vocês começarem a ver essas coisas acontecendo, o fim está próximo. O que é isso, meus irmãos, se não soar de uma trombeta? Nós ainda não chegamos, como igreja, no estágio final da última trombeta a ser tocada, a ser ali anunciada, e então os céus se rasgarem e Cristo descer para buscar o seu povo e julgar vivos e mortos. Mas nós participamos até este momento, neste tocar da trombeta pelo próprio Senhor Jesus, proclamando a sua palavra, enviando a nós a sua palavra através da sua própria vida, dizendo à sua igreja que a sua igreja vive pela sua palavra. Que a igreja vive profeticamente pela sua palavra. Que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela não serve, meus irmãos, só para o aqui e agora, para nos beneficiar das nossas andanças por esta terra. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela traz um anúncio. Ela traz o anúncio de um juízo, ela traz o anúncio de uma vida eterna, ela traz o anúncio de uma comunhão plena com Deus, que nós não temos hoje ainda, uma intimidade plena com Deus. Ela anuncia, meus irmãos, através da trombeta chamada Cristo, que tudo nesta terra um dia vai ser exterminado, vai acabar, e nós, o seu povo, o povo de Deus, se reunirá para a eternidade ao lado de Cristo. Da mesma forma que quando a trombeta era tocada 4 meses depois da festa do Pentecoste, e todo o povo então começava a ficar ali angustiado e começava a se reunir, começava já os comentários a respeito do dia da expiação, aguardando ansiosamente esses 10 dias de intervalo entre uma festa e outra, de intervalo entre o soar de uma trombeta e a festa e o dia da expiação. Assim também é conosco, meus irmãos, porque o que a igreja espera mais, senão a volta do seu Cristo? O que a igreja espera mais, meus irmãos, do que o retorno do noivo para definitivamente casar com a noiva e a levar para as bodas do Cordeiro, como diz também o livro de Apocalipse lá no capítulo 9. Esses 10 dias meus irmãos, o que nós temos vivido, essa expectativa santa de saber que a trombeta veio, foi tocada, foi anunciada, foi proclamada. Nós ouvimos, porque se não tivéssemos ouvido, não estaríamos aqui. Todos nós ouvimos a trombeta tocar, ouvimos a palavra ser ministrada, ouvimos a palavra ser proclamada como uma trombeta que soou em nossos ouvidos, assim como foi com João. Quando ele diz então que ouvir uma voz, como uma voz de trombeta forte no meu ouvido, a me dizer estas coisas, assim a igreja também já ouviu, meus irmãos, a primeira trombeta ser tocada, e agora nós aguardamos novamente essa trombeta ser tocada, mas essa trombeta não vai ser tocada agora para uma preparação, ela vai vir a ser tocada agora para anunciar o último dia, o juízo final, anunciar que chegou a hora, chegou o momento de irmos com Cristo. Jesus está preparando, meus irmãos, a sua igreja. Jesus está preparando o seu povo. Jesus está preparando aqueles a quem Deus reuniu como igreja, como sua igreja, para o dia final, para o juízo final. É esta preparação que nós estamos passando todos os dias nessa terra, meus irmãos. Nós não estamos nos preparando aqui para uma boa vida na terra. Nós estamos nos preparando para uma vida no céu com Cristo. Essa é a nossa preparação. Alguns intérpretes vão dizer que essa diferença de meses entre a festa de Pentecostes e a festa das trombetas
é um significado daqueles 40 anos que o povo peregrinou pelo deserto sem fazer absolutamente nada. Alguns intérpretes interpretam desta forma ilustrativa, né? Mas, meus irmãos, na verdade, a verdade para nós, igreja, é que a trombeta já foi tocada. E se nós estamos aqui porque nós ouvimos, e se nós ouvimos, meus irmãos, é tempo então de se preparar para o último toque da trombeta, que é o toque com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O último sentido, meus irmãos, é o sentido pessoal, o sentido individual para cada um de nós. E aqui eu vou trazer à memória dos irmãos os estágios pelos quais nós passamos durante até esse tempo da nossa vida cristã. Lembre que o povo no deserto, lembre que o povo no Egito, aliás, eles já estavam mais de 400 anos escravizados ali pelos egípcios. Deus levantou então um Redentor, Deus levantou um Salvador, Deus levantou um que viria aí então através do poder vindo do alto, do revestimento e da capacitação do Espírito de Deus. Ele viria então ser, nas mãos de Deus, um instrumento de libertação para o seu povo. Deus levanta então Moisés, e Moisés então liberta aquele povo através de um último ato, que é o ato da morte dos primogênitos, o ato da última praga que Deus lançou sobre o Egito, matando então os primogênitos daquele povo dos egípcios, porque os primogênitos do povo de Deus foram todos ali preservados, porque Deus assim preservou através do sangue do cordeiro aspergido nos umbrais de cada porta, de cada família hebreia. Assim, meus irmãos, aquele povo sai do Egito, comemorou a Páscoa, comemorou o passar do anjo da morte, comemorou o livramento da maldição do Egito, comemorou o livramento do tempo em que eles permaneciam sob a escravidão do Egito. Então, nos próximos 7 dias, meus irmãos, assim como nós também, a sua igreja, comemoramos também quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo através do pão e do cálice, nós estamos ali comemorando também a nossa libertação da escravidão. Como vai dizer Paulo em Colossenses, ele não chama de Egito, mas ele chama de império das trevas. Nós, da mesma forma, fomos libertos do império das trevas e começamos uma caminhada, meus irmãos, num esforço forte, podendo assim ser redundante mesmo, para não continuarmos na prática do pecado. É como se tivéssemos passado os 7 próximos dias das nossas vidas tentando não pecar mais, porque afinal de contas Deus agora me libertou do mal, Deus me libertou do império das trevas, então tem que tentar andar de acordo com as Escrituras. Então eu não posso ter fermento, eu não posso ter pecado na minha vida, assim como o povo andou por 7 dias depois de serem libertos da escravidão do Egito, até entendermos, meus irmãos, mesmo com todo esforço que nós fazemos para não andarmos em pecado, mesmo com todo esforço que nós fazemos para não pecar, ainda assim, meus irmãos, por natureza adâmica, nós somos pecadores, mas há uma natureza, meus irmãos, hoje que vive em nós, assim como foi lá na festa das primícias, em que ele recolheu as primícias do povo, que era para ele, a primeira colheita da terra era para ele. Assim também, meus irmãos, Deus, ele traz as nossas vidas para próximo dele, dizendo para nós que, olha, não adianta só as nossas orações, não adiantam só os nossos jejuns, não adianta só não estar na igreja, mas você deve depender de mim. Você deve se dedicar completamente a mim. A sua vida deve estar entregue como uma primícia em minhas mãos, porque pelas minhas mãos é que vocês são livres do pecado. Mas para isso, meus irmãos,
para termos também este entendimento de quem nós somos e de quem é o Deus a quem nós servimos, nós precisamos que algo sobrenatural aconteça na nossa mente, aconteça no nosso coração, de forma que a gente venha abrir as Escrituras e entender o quanto limitados nós somos, não achando que agora que somos convertidos, regenerados, andamos com Deus, então agora o pecado não está mais em mim, agora eu posso andar do jeito que eu quero, que eu não pecarei mais não. É o Espírito Santo que vai, através desse revestimento, dessa capacitação, a partir do momento que a palavra entra no nosso coração, o Espírito entra com a palavra, porque a palavra é o Espírito é a palavra, e assim então nos capacita a entender quem nós somos diante de nós mesmos, como um espelho, e quem nós somos diante de Deus, nos fazendo então, meus irmãos, dobrar os nossos joelhos todos os dias e dizer a Deus: Senhor, eu só não peco por causa de Ti. A minha dependência está no Senhor. Eu preciso do Senhor em todo momento na minha vida. Cada passo que eu der, cada caminhada que eu fizer, eu dependo exclusivamente do Senhor. Porque se fosse por mim, eu seria um maldito nesta terra. E por último, meus irmãos, e por último, diante de toda essa transformação que Deus operou no seu povo, que Deus operou na sua igreja, Ele então nos conduz dia a dia a atos preparatórios para o dia da vingança do nosso Deus. E Jesus vai dizer, meus irmãos, que esse dia virá como um ladrão. Ninguém nunca espera que a sua casa seja assaltada. Simplesmente pode acontecer e você não estava ali esperando por isso. Mas nós podemos nos preparar para a nossa casa não ser assaltada. Nós podemos colocar câmeras, nós podemos colocar interfone, nós podemos colocar lá um pitbull bem feroz lá no portão para quem quer que pule o muro ser devorado por ele. Nós podemos, meus irmãos, realizar vários atos de proteção para que na nossa residência, a nossa casa não venha a sofrer com um assalto. Assim também a vida cristã, meus irmãos, nós estamos nesse momento realizando em nossas próprias vidas atos, meus irmãos, preparatórios para o soar da última trombeta. Porque uma trombeta já foi anunciada, que foi o Senhor Jesus anunciando a nossa salvação e anunciando um juízo vindouro sobre tudo e sobre todos. Assim então, meus irmãos, concluindo, a igreja é o povo de Deus reunido em comunhão uns com os outros, reunido em intimidade e comunhão com o Senhor, reunidos sendo ali guiados, sendo ali então comandados pelo cabeça da igreja que é Cristo, através da sua obra sobrenatural, através da obra sobrenatural do Espírito Santo, no corpo de Cristo, fazendo-nos, meus irmãos, entendermos definitivamente que a nossa vida plena não é nesta terra. A nossa vida plena não é neste mundo, porque aqui tudo passa e tudo passará. Mas há um novo mundo, uma nova terra, há uma nova vida que não passará, que é aquela que nós encontraremos com Deus quando Jesus voltar para nos resgatar. E será um resgate, meus irmãos. Não será uma vinda para buscar o povo, será uma vinda para nos resgatar deste mundo, onde o próprio Senhor Jesus disse, um mundo que jaz no maligno. Um mundo que está perdido, entregue a principados e potestades, e só não foi destruído até este momento pelas próprias palavras de Cristo, porque Ele, ou melhor, porque Deus está abreviando, mas também está, da mesma forma, levando um pouquinho além os últimos dias por causa do seu povo, da sua igreja, para que dê tempo, meus irmãos, para todos esses atos preparatórios para o grande e terrível dia do Senhor. Assim, meus irmãos, que levemos em nossos corações essa mensagem, que a nossa vida
é uma vida de preparação, não somente nesta terra para um concurso público, para uma família bacana, para uma casa legal, mas principalmente, meus irmãos, a nossa vida, ela é feita de atos preparatórios para o dia da vinda de Cristo, que será o dia mais importante da igreja. Assim como o dia da expiação era o dia mais importante para Israel, o dia da vinda de Cristo será o dia mais importante para a sua igreja, e a sua igreja precisa estar preparando-se para estar preparada no dia da sua volta. A trombeta tocou. Jesus é a trombeta. Ele anunciou a sua palavra. Ele anunciou a sua salvação. Ele já salvou. Ele está salvando. Ele vai salvar mais pessoas. Mas ele também anuncia que uma outra trombeta será tocada, será anunciada, e o grande dia chegará para nós, a sua igreja. Que ele continue nos ajudando, meus irmãos, nos ajudando nesses atos de preparação, através da pregação da sua palavra, através da ministração da verdade da sua palavra, através do Espírito Santo nos capacitando a entender a sua palavra, e não só isso, nos capacitando também, meus irmãos, a reconhecermos diante dele quem nós somos, quem precisamos ser e o que precisamos do Senhor para as nossas vidas todos os dias. Senhor, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado pela manifestação das tuas Escrituras sobre as nossas vidas, trazendo ao nosso coração a certeza, Senhor, da tua volta, da tua vinda, Senhor, para buscar o teu povo, para, Senhor, resgatar o teu povo deste mundo e nos conduzir a um mundo, nos conduzir a um lugar, Senhor, onde viveremos a plenitude da tua presença, onde viveremos, Senhor, diante de ti todos os dias, a cada instante, onde não haverá mágoas, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá, Senhor, não haverão problemas. Ali, Senhor, nós estaremos diante de ti, vivendo plenamente a alegria da tua presença. Prepara-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, vivifica o nosso coração, aviva a nossa mente na tua presença todos os dias, Senhor, para que venhamos a entender o que as tuas Escrituras têm a nos revelar todos os dias. Abençoe a tua igreja, cerca o teu povo, Senhor, da tua presença santa, para nos ajudar na condução de cada um dos nossos passos. Assim nós oramos, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, reconhecendo a tua soberania e o teu reinado sobre nós, reconhecendo, Senhor, que nós somos ainda pecadores, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro, perdoados e arrependidos de cada um dos nossos pecados, para a glória e para a honra do teu nome. Assim, Senhor, oramos, agradecidos a ti por tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvados.